a chance de correr em direção a Jinwoo. Mas antes que ela possa alcançá-lo, ela olha para trás e seu coração afunda. O arquiteto já apareceu lá atrás dela, suas mãos se estendendo para frente, para agarrá-la. Sha esquiva-se por pouco, mal escapando de seu alcance. O arquiteto percebe algo estranho, uma sombra fraca permanecendo em seu ombro. Com curiosidade, ele questiona qual é o relacionamento dela com Sung Jinwoo. Sha responde firmemente que ela é sua amiga e que ela veio aqui para salvá-lo. O arquiteto sorri ameaçadoramente e declara que ele lhe dará uma chance. Ele afirma que, neste mesmo dia, um dos maiores monarcas do mundo se levantará. Ela pode testemunhar isso, mas o resto dos humanos morrerá. Antes que o arquiteto possa agir ainda mais, outra voz corta a câmara. Um ataque furioso segue. Jinwoo aparece e esmaga seu punho no rosto do arquiteto, quebrando sua mandíbula. A criatura cai no chão enquanto Jinwoo avança, exigindo saber o que havia sido feito ao seu corpo. Caçadores exalaram em relevo. Sung Jinwoo despertou. Sem hesitação, Jinwoo prende o arquiteto para baixo e esmaga a cabeça sob o pé. O arquiteto grita em protesto, insistindo que Jinwoo não é o rei. Ele grita em descrença que ele pode controlar a si mesmo enquanto carrega o coração negro. A partir disso, Jinwoo percebe a verdade. O poder esmagador que corre através dele está vindo diretamente do coração preto. Uma notificação do sistema aparece. Sua mana aumentou em 100-0. Jinwoo estuda a reação do arquiteto. Este desenvolvimento nunca pretendeu. O coração negro não deveria fortalecê-lo. Mesmo os dados recuperados que ele absorveu não revelaram a verdade completa. Ele questiona o arquiteto, exigindo saber por que ele se opôs a escolhê-lo como jogador. Qual era o propósito de selecionar alguém? O sistema realmente pretende alcançar? O arquiteto, desesperado, grita que Jinwoo condenou todos eles. Ao reivindicar o poder do monarca sombra, ele atraiu o olhar dos outros monarcas. Eles não permanecerão em silêncio. Jinwoo os desembainha suas adagas, pressionando por uma resposta. Ao mesmo tempo, o pânico se espalha entre os caçadores. Em torno deles, as estátuas outrora imóveis começam a se agitar, ganhando vida mais uma vez. Mais uma vez, o arquiteto adverte que, se Jinwoo matar, não haverá ninguém para parar as bonecas. Jinwoo responde friamente. Se o arquiteto morrer, ele simplesmente lidará com as próprias estátuas. O arquiteto insiste que, se ele perecer, todo o sistema entrará em colapso. Jinwoo sorri, observando que sempre houve uma chance de que ele pudesse voltar a ser nada mais do que um caçador de rank. Ele argumenta que, mesmo que o criador do sistema desapareça, isso não significa que o próprio sistema desaparecerá. O arquiteto tenta desesperadamente acessar o sistema, mas as notificações piscam repetidamente diante dele. Acesso negado. Atordoado, ele se volta para Jinwoo, que declara que não apenas destruirá o sistema, ele o engolirá inteiro. O arquiteto rejeita isso como impossível, insistindo que deve ser um erro do sistema. Superar com raiva, ele salta para frente, mas Jinwoo se move mais rápido. Com um movimento rápido de suas adagas, ele corta o arquiteto em pedaços à medida que os fragmentos de seu corpo caem no chão. O arquiteto pronuncia uma última profecia. Ele adverte que, quando os pilares de fogo que sustentam o céu são levantados, uma morte inevitável se aproximará do seu caminho. Jinwoo, com um brilho de aço nos olhos e um sorriso frio, simplesmente respondeu, como você quiser. Enquanto isso, fora da masmorra, os membros da associação ficaram ansiosos, esperando que os caçadores voltassem. Já havia mais de uma hora desde que a guilda de caçadores entrou, e o mal-estar ficou mais pesado a cada minuto que passava. Sussurros se espalharam entre eles enquanto se perguntavam o que poderia estar acontecendo dentro de um portão de classificação se que exigia tanto tempo. Por fim, o movimento apareceu na entrada. Os caçadores da guilda começaram a emergir um por um, mas a visão que cumprimentou os membros da associação os deixou congelados em choque. As chamadas elites da guilda de caçadores estavam em um estado terrível, agredidas, quebradas e algumas nunca mais se levantaram. Confusão e descrença encheram o ar. A pergunta que ninguém poderia responder perdurava silenciosamente entre elas. O que realmente aconteceu dentro de uma masmorra de classificação C que poderia deixar os caçadores de classificação S em tal condição? Um Terwojicheolo rapidamente deu um passo à frente, sua expressão sombria. Ele se voltou para os membros da guilda de bravura que estavam presentes e pediu sua ajuda para mover os corpos dos caídos.
distraídos. Ainda atordoados com a visão, os membros só podiam acenar em silêncio antes de se apressarem para ajudar. Em meio ao caos, outra figura emergiu do portão. Sun Jinmo saiu em silêncio, seus pensamentos pesados. A batalha com o arquiteto do sistema acabou, mas muitas perguntas ainda permaneciam em sua mente. Mesmo com o arquiteto desaparecido, os mistérios do sistema ainda não haviam sido desvendados. Uma vez que todos tinham saído, Ouji Shell se aproximou de Jinwoo. Seu tom era pesado, pois ele relatou que quase 20 dos principais caçadores de elite do país haviam perdido suas vidas dentro. Se o incidente tivesse se transformado em uma quebra de masmorra em grande escala, a devastação teria sido além da imaginação. Incapaz de conter sua curiosidade, Wu perguntou a Jinwoo como ele sabia sobre a presença de uma masmorra dupla escondida dentro desse portão em particular. Em resposta, Jinwoo explicou que a masmorra o havia convocado para lá. Uma mensagem havia aparecido diante dele, instruindo-o a vir. Wu perguntou se eles poderiam ver essa mensagem por si mesmos, mas Jinwoo balançou sua cabeça. Tinha sido algo que apenas ele podia perceber. A sinceridade em sua voz e sua expressão convenceu Ouji Shell de que isso não era brincadeira. Ele sabia que Sun Jinwoo não era um homem que fabricava histórias. Naquele momento, Cheyenne correu. Seus olhos escanearam Jinwoo com preocupação enquanto ela perguntava como ele estava se segurando. Jinwoo assegurou a ela que ele estava bem, mas as palavras mal haviam deixado seus lábios antes. Seu corpo vacilou. De repente ele entrou em colapso no chão. A cena entrou em pânico como os membros da associação e caçadores ao seu redor correu para frente chamando um alarme. A história muda para o Japão, onde caminhões maciços carregados com cristais de mana estrondou em direção ao local de um portão S-Rank. Os cristais foram reunidos em quantidades surpreendentes, preparados para um ritual perigoso. Durante a entrega, o caçador Yuri Orlov observou com satisfação. Em sua estimativa, quase 200 toneladas de cristais de mana estavam sendo transportados, mais do que suficiente para alimentar o enorme círculo mágico que ele havia projetado. Com uma onda de sua mão, ele ativou a formação, tecendo uma vasta barreira ao redor do portão. A estrutura começou a atrair poder mágico por conta própria, estabilizando a área. Mas então a expressão de Orlov endureceu. Ele sentiu algo. Quando um dos homens perto dele perguntou se algo estava errado, Orlov rejeitou a preocupação, alegando: a barreira era impecável. No entanto, ele ainda podia sentir uma presença nas proximidades. Virando-se bruscamente, ele gritou, exigindo que o observador invisível se revelasse. Nenhuma resposta veio. Um soldado estava de pé na frente do portão, com as mãos presas ao peito. Ao seu lado se perguntou em voz alta que tipo de pessoa seria tolo o suficiente para ficar perto de um portão que poderia quebrar a qualquer momento. A Steel Orlov calmamente respondeu que ele nunca tinha dito que era uma pessoa no alto do telhado de um edifício próximo. Uma figura ficou em silêncio, observando seu nome era Song Bi-wan com olhos estreitos. Ele observou como os eventos estavam progredindo exatamente como se fossem parte de uma tragédia predeterminada. Enquanto isso, as forças militares japonesas começaram a cercar o portão Kana. Um dos oficiais presentes virou-se para Sugimoto com desconforto, perguntando por que as tropas estavam sendo implantadas quando as armas modernas eram conhecidas por serem inúteis contra monstros. Sugimoto explicou calmamente que, se a barreira de Orlov falhasse, os soldados seriam usados para parar por tempo até que a primeira onda de caçadores pudesse chegar. O rosto de Kana escureceu quando ela percebeu que os soldados não eram nada mais do que peões sacrificiais. Sugimoto, no entanto, permaneceu composto. Ele admitiu que aqueles na associação não eram diferentes para, no final, eles também estavam na linha de frente contra calamidades muito maiores do que eles mesmos. Seu olhar permaneceu no portão enquanto ele murmurava que a humanidade estava prestes a testemunhar o quão impotente ela realmente era diante de tais desastres. De volta ao portão, Yuri Orlov parecia confiante. Ele acreditava que se as coisas se desenrolassem sem problemas, ele sozinho poderia lidar com o portão S-Rank. Ele até mesmo entretido o pensamento de ser lembrado como o homem que limpou um portão S-Rank por si mesmo. No entanto, ele admitiu a contragosto que já havia alguém muito mais adequado para tal título. Com um sorriso que ele descongelou uma garrafa, se preparando para beber em celebração. Um subordinado atrás dele advertiu que pode não ser o melhor momento, mas Orlov sorriu, declarando que ele logo colocaria o maior show que o homem já tinha visto. Ele, então, virou-se e perguntou quantos caçadores de S-Rank estavam em espera para a operação. A resposta veio rapidamente: 15. Sua próxima pergunta foi por que os Estados Unidos não tinham enviado reforços. Enquanto outros portões também surgiram na Inglaterra e na Índia. Enquanto os dois falavam, a situação piorou, a barreira tremeu e o enorme portão antes deles começou a rachar.
desorientado e sentado ao seu lado. E Jin Casa, que tinha sido fielmente esperando por ele para acordar Gino, perguntou o que tinha acontecido ao som de sua voz. Gino quebrou em lágrimas, dizendo-lhe que ele tinha sido inconsciente por 3 longos dias sem perder um momento. Os pensamentos de Gino virou imediatamente para o Japão. Ele perguntou sobre a situação no portão S. A cena muda para o dia da quebra do calabouço do portão maciço. As figuras colossais começaram a surgir, monstros gigantes tão poderosos que, em circunstâncias normais, um único deles serviria como chefe final de uma masmorra de classificação, mas aqui havia muitos confidentes em seus preparativos. Yuri Orlov ativou sua barreira com base no enorme suprimento de cristais de mana. Os gigantes colidiram contra a parede cintilante da magia, mas a barreira manteve firme. Orlov sorriu, convencido de que as criaturas de meros portões não tinham chance contra sua magia. Mas sua confiança rapidamente se transformou em horror. De dentro do portão, um gigante muito maior do que os outros deu um passo à frente, sua arma brilhando na luz. Com um único balanço, o monstro que voou através da barreira, supostamente inquebrável, como se não fosse nada além devido à história. Em seguida, retorna ao presente. Jin sentou-se ao lado da cama de hospital de Sun Jin, explicando a cadeia de desastres que ocorreram enquanto seu jovem estava inconsciente em outro lugar. Presidente Yosemite despertou em seu escritório depois de um longo descanso. Ele se virou para sua secretária e perguntou quanto tempo ele estava dormindo. O homem respondeu que tinha sido 23 horas. Eles estavam preparados para mandá-lo para o hospital se ele permanecesse inconsciente além de 24, assim como ele havia ordenado que o secretário entregasse uma pilha de documentos. Dentro deles havia informações sobre um paciente que havia sido milagrosamente curado do sono eterno. De acordo com o relatório, que o paciente não era outro senão a mãe do caçador Sun Jin. Sherman Yosemite olhos estreitou como ele considerou as implicações. Ele começou a suspeitar que Jin próprio pode possuir a capacidade de curar o incurável. Antes que ele pudesse se debruçar sobre isso ainda mais, sua secretária anunciou que alguém tinha chegado para se encontrar com ele. Uma mulher entrou no escritório, seus olhos imediatamente concentrando-se em sua condição enfraquecida. Ela perguntou quanto tempo ele tinha sido assim. De volta no Japão, a devastação da quebra-calabouço se desenrolou. Yuri Orlov, o homem que se gabou de segurar o portão sozinho, foi devorado inteiro por um dos gigantes imponentes. Sua barreira quebrada, seu corpo desapareceu sem deixar rastro. Os militares japoneses responderam rapidamente, desencadeando todas as armas à sua disposição. Mas o poder de fogo moderno era inútil contra as criaturas. Balas e projéteis saltaram inofensivamente de seus enormes corpos. Percebendo a escala do desastre, o presidente da Associação de Caçadores do Japão, Matsumoto Shigeo, deu uma ordem desesperada. Ele ordenou que os caçadores restantes do ranking S interceptassem os gigantes e interrompessem seu avanço. Sem hesitação, todos os S-ranks disponíveis eram cobrados em direção ao campo de batalha. Eles visaram os olhos dos gigantes, na esperança de cegá-los, mas os monstros provaram enervantemente rápido. Apesar de seu imenso tamanho, eles se moveram com agilidade chocante, esquivando-se de ataques que deveriam ter atingido a verdade. Kanai Takeda, observando em descrença, mal conseguia compreender o que ela estava vendo. Ela se perguntou como tais criaturas maciças poderiam se mover com tanta velocidade. Enquanto isso, de volta à Coreia, Sun Jin sentou-se em seu quarto assistindo a filmagens da batalha no Japão. As imagens dos gigantes furiosos encheram a tela. Ele refletiu sombriamente que, a esse ritmo, assim como durante o ataque na ilha de Jeju, todo o continente asiático poderia em breve estar em perigo. Seus pensamentos se voltaram para a ação. Ele começou a considerar sair para o Japão para lidar pessoalmente com a quebra da masmorra. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma voz familiar gritou por trás dele, pedindo-lhe para não ir. Era Ser, irmã mais nova, Sun Jin-ah. Assustado, Jin-woo perguntou o que ela queria dizer. Ela explicou que ela sabia que ele estava planejando sair. Jin-woo abrandou sua voz e tranquilizou-a. Ele disse a ela que ele não estava indo a lugar nenhum. Alegando que ele tinha trabalhado muito duro ultimamente, ele insistiu que ele só planejava. Descanse por um tempo. Ele disse a ela para não se preocupar. Mais tarde naquele dia, Jin-woo sentou-se fora em um parque tranquilo, perdido em pensamento. Ele convocou Bairu, o rei da formiga, e perguntou sobre a condição de sua irmã. Bairu respondeu que não havia nada normal sobre seu comportamento, mas Jin-woo não estava convencido. Ele suspeitava que ela poderia estar sofrendo de trauma. No passado, Jin-ah nunca tinha tentado impedi-lo de entrar em um ataque, exceto por seu primeiro, há 4 anos. A memória pesava muito sobre ele enquanto ele se perguntava o que ele deveria fazer. Enquanto ele caminhava pelo parque, um carro elegante parou na frente dele.
tempo rapidamente encaminhou e a cena mudou para um escritório dentro do Jin Construction Guild. Dentro, o seu Yo Myung-gun levantou-se de seu assento para cumprimentar Jin-woo. Ele se apresentou formalmente e gesticulou para que ele se sentasse. Com cuidado deliberado, Yo colocou um cheque em branco na mesa entre eles. Ele explicou que ele não era arrogante o suficiente para acreditar que o dinheiro não poderia comprar nada, especialmente ao lidar com um caçador, S-Rank. Ele pediu Jin-woo para considerá-lo um sinal de sinceridade. Jin-woo estudou o cheque silenciosamente. O gesto feito. Ele suspeito. O que quer que ele estava prestes a ouvir não seria algo tão simples como um convite de guilda. Foi confidencial. Finalmente, ele falou, perguntando o que exatamente Yo Myung-gun queria comprar dele. A expressão do Seo endureceu quando ele revelou a verdade. Ele estava sofrendo da mesma doença, que uma vez afligiu a mãe de Jin-woo, o sono eterno. Jin-woo perguntou se Yo-jin-woo, seu filho, sabia sobre essa condição. Yo Myung-gun balançou a cabeça. Ele explicou que, além de seu médico pessoal, apenas 3 pessoas no mundo estavam cientes de sua doença. Ele passou a explicar que ele havia procurado em todos os lugares por uma cura, mas não encontrou nada. No final, sua investigação levou à única pessoa que já havia se recuperado do sono eterno, a mãe de Jin-woo. Ele não acreditava que era uma coincidência. Com desespero em sua voz, ele pediu a Jin-woo para ajudá-lo, prometendo que nunca esqueceria a bondade. Se sua vida foi poupada. Como Jin-woo ouviu, sua mente voltou para sua irmã. Ele se perguntou se talvez ela também possa um dia precisar de uma poção. Não por uma doença, mas pelo trauma que ela carregou dentro de seu coração. A cena muda para o Japão. Repórteres voam acima da cidade devastada, documentando o rescaldo da enorme quebra de masmorra. De seus helicópteros, eles capturam a destruição abaixo. Um repórter se pergunta em voz alta o que aconteceria se os gigantes decidissem atacá-los. Outro tranquiliza que eles estão seguros, desde que mantenham seus distância. Os pesquisadores já haviam confirmado esse comportamento. Foi considerado confiável. Os gigantes não atacariam a menos que provocados. As câmeras ampliam o colossal líder entre os monstros. Ao contrário dos outros, esse gigante enorme estava diretamente na frente do portão, guardando de perto. Alguns especularam que estava esperando por algo, ou talvez alguém. Nos últimos 2 dias, apenas 2 dos 30 gigantes haviam sido devotados. Esse ritmo, se o tumulto continuasse, o mundo inteiro logo estaria em risco. De volta à Coreia, dentro do escritório do Ajin Gil, Jin-woo fica em choque depois de ouvir as palavras de Sung Jio. O plano de Jin-woo. Jin-woo pretende ir para o Japão. Jin-woo protesta rapidamente. Ele lembra Jin-woo que isso não era como a ilha Jeju. Os monstros no Japão eram muito mais perigosos, muito maiores do que qualquer coisa que eles tinham enfrentado antes. Mas Jin-woo responde com calma. Se ele tiver sucesso no Japão, o nome da guilda Jin se espalharia pelo mundo. Ainda assim, ele percebe que Jin-woo, que sempre confiou nele sem hesitação, está preocupado desta vez. Eventualmente, Jin-woo concorda em deixá-lo ir, mas em uma condição: eles vão juntos. Ele então aponta algo. Ele estava pensando. O portão vermelho, o ataque na ilha Jeju e a recente masmorra dupla. Toda vez que algo perigoso acontecia, Jin-woo não estava envolvido. Ele admite com algum constrangimento que a única coisa que ele poderia orgulhosamente afirmar era ficar ao lado de Jin-woo. É estranho. Jin-woo reflete, mas você é minha única fonte de orgulho. Jin-woo não pode deixar de sorrir. Ele brinca que tais palavras não soam como algo que o filho de um milionário diria. Jin-woo responde com firmeza. Se é seguro para Jin-woo, então será seguro para ele também. Em que Jin-woo finge reconsiderar. Levantando-se de seu assento, ele diz casualmente que ele estava apenas brincando. Por que ele iria para o Japão agora? Ele diz Jin-woo para ir para casa. Mas no fundo, como ele se afasta, Jin-woo lembra o arquiteto da masmorra dupla um inimigo. Quem poderia ter sido em seu nível? Se seres como esse existem, então ainda há inúmeros outros mais fortes do que ele neste vasto mundo. Mais tarde, Jin-woo chega em casa e é calorosamente recebido por sua mãe. Durante o jantar, ele pergunta sobre Jin-ah. Sua mãe explica que Jin-ah disse que ela não estava com fome. Enquanto ele come, os pensamentos de Jin-woo derivam para Yo Myung-gun, o pai de Jin-woo, o poderoso chefe da família Yo. O homem alegou sofrer do sono eterno incurável. Jin-woo realmente não sabe que tipo de pessoa ele é ou se o seu condição é genuína. A água benta restante da vida é limitada. Ele tem que ter cuidado sobre como ele a usa. Depois de terminar sua refeição, Jin-woo diz à sua mãe que ele estará saindo novamente. Ele sabe que há seres mais fortes do que ele lá fora, e se ele quiser alcançar nesse nível, ele deve continuar a lutar no campo de batalha.
Antes de sair, ele entra no quarto de Gina. Sentado ao lado dela, ele hesita, querendo saber por onde começar. Finalmente, ele confessa que quase morreu recentemente. Ele explica suavemente que ele está sempre caminhando em perigo. Mas desta vez foi diferente. Por um momento, ele realmente pensou que era o fim. De alguma forma, ele fez isso de volta vivo, e por isso ele é grato cada vez que ele chega em casa. Ele bate a cabeça dela gentilmente e promete a ela que ele vai voltar com segurança desta vez também. Ele agradece a ela por parando mais cedo quando ele tentou sair. Com lágrimas brotando em seus olhos, Gina sussurra que ele teria saído de qualquer maneira. Jinwoo sorri levemente. Talvez, mas ele a tranquiliza mais uma vez. Ele sempre voltará. Tempo de avanço rápido para uma conferência de imprensa realizada pelo presidente Go Guin. Antes da mídia reunida, ele aborda a terrível quebra de masmorra no Japão. Ao mesmo tempo, Jinwoo já tomou sua decisão. Ele mesmo vai lá e lidar com o portão S-Hankei. No aeroporto, como Jinwoo se prepara para partir, ele persegue Youjino entre a multidão. Apesar de ser dito para não seguir, Jinwoo tinha concedido vir, de qualquer maneira. Percebendo que ele não vai recuar, Jinwoo suspira e relutantemente permite. Juntos, os dois se preparam para embarcar no avião com destino ao Japão. A história muda para o Japão mais uma vez. O caos consome as ruas. Os militares tentam desesperadamente evacuar civis, empurrando-os em caminhões. Um soldado grita que há apenas espaço para mais algumas pessoas, 3 ou 4 no máximo. Os civis hesitam, preocupando-se com os outros deixados para trás. O soldado insta-os a parar de perder tempo. Os gigantes estão se aproximando, e se eles ficam, todos eles vão. Noir. Ele diz isso para encontrar abrigo rapidamente, mas quando ele olha para cima, seus olhos se alargam em terror. Os gigantes já os encontraram. Os soldados soltam uma saraivada de balas, mas suas armas são inúteis. Um dos monstros imponentes estende a mão em direção aos sobreviventes. Assim que está prestes a esmagá-los, um enorme tridente atravessa seu peito, enviando o gigante voando por vários quarteirões antes de cair sem vida nos escombros. Os soldados olham em descrença. Quem poderia ter feito isso? Então eles percebem outra figura monstruosa. Este lhe está protegendo-os. Da fumaça, outra figura avança. Um homem solitário. Ele avisa-os para evacuar imediatamente. A área não é mais segura. E se o homem é Sung Jinwoo? Nesse momento, detritos de um prédio em colapso começam a cair em direção aos civis. Eugino corre para frente, levantando seu escudo maciço a tempo de protegê-los. Ele declara que ficará para trás e ajudará os sobreviventes a escapar. Ao ouvir isso, Jinwoo se prepara para derrubar todos os monstros na área. Ao lado de Jima, ele carrega as criaturas. O gigante não é páreo para a força de Jimmy e elimina vários inimigos com facilidade. Vendo isso, Jinwoo então salta para frente. Com um único golpe de sua adaga, ele agarra um gigante em dois. A história muda através do oceano para os Estados Unidos, dentro da sede das Scavenger Guild. Vários caçadores se reúnem, fofocando sobre as ações ousadas de Sung Jinwoo no Japão. Um caçador observa que Lady Seoner, o americano Alkiner Yancer, não tinha impulsionado o poder de Jinwoo. Outro zomba, dizendo que mesmo com um despertar, todo caçador tem limites, e Jinwoo acabaria por morrer se ele continuasse jogando-se em tais batalhas. Sua tagarelice ociosa logo se transforma em um jogo cruel, como eles começam a apostar em quanto tempo Jinwoo pode durar no ataque contra os gigantes. Há seu riso de repente para quando uma voz poderosa interrompe por trás. Não é outro senão Thomas Andrei, o mestre da guilda Scavenger e um dos caçadores mais fortes do mundo. Thomas declara que ele iria apostar toda a sede da guilda em si que Jinwoo sobreviveria. Suas palavras silenciam o quarto. Então, com um brilho frio, ele adverte os caçadores a se preocuparem menos em zombar dos outros e mais sobre si mesmos. Uma quebra de masmorra em um portão classificado como S americano estava a apenas um dia de distância e ele duvida que muitos deles sobreviverão a essa batalha. Saindo da janela com um sorriso, Thomas murmura que, enquanto o Japão poderia ter sido divertido, os eventos de amanhã em sua própria terra trariam um tipo diferente de espetáculo. A cena então retorna ao Japão, onde os meios de comunicação transmitem imagens ao vivo do campo de batalha. O caos da invasão gigante enche todas as telas. Os espectadores assistem como um dos monstros grita em agonia, sua carne rasgada enquanto os asseclas de Anti-Kingberu enxameiam e devoram na viva. Em outros lugares, uma pequena garota corre pelas ruínas, fugindo desesperadamente de um gigante perseguidor. Assim como sua mão maciça está prestes a agarrá-la, uma figura vestida de armadura negra aparece como uma sombra. Egris. Com um ataque rápido, Ivris corta a mão do monstro, salvando a criança. O gigante grita de dor,
mas antes que ele possa reagir, outro soldado da sombra avança. O ferro bate em seu crânio com força devastadora, esmagando-o na terra. De pé triunfantemente no topo do cadáver, Iron bate seu peito orgulhosamente. E Gris, observando seus camaradas travessuras, solta um suspiro sutil, como se levemente exasperado pela excitação de Iron. De longe, Gino observa seus soldados no trabalho. Observando Iron, ele observa para si mesmo que a noite parece mais animada após sua atualização. Ainda assim, Jinwoo está aliviado. Seu exército está funcionando bem. Enquanto monitora o campo de batalha, um soldado japonês se aproxima cautelosamente e expressa sua gratidão. Não entendendo a língua, Jino simplesmente responde com os polegares para cima, chamando o homem de um soldado corajoso antes de sinalizar para Jino. Ele ordena Jino para ajudar na evacuação de sobreviventes. Com os civis desaparecidos, Jino volta sua atenção para o cadáver do gigante caído. Estendendo sua mão, ele canaliza a extração de sombras, puxando sua alma para seu crescente exército de escuridão. Enquanto isso, na sede da Associação Japonesa de Caçadores, os funcionários correm para informar o presidente. Matsumoto Shigeo que suas forças estão gradualmente recuperando o controle da cidade graças a Jino. Ouvindo isso, Matsumoto se inclina para trás em sua cadeira, profundamente em pensamento. Ele reflete que talvez Goto Ryuji, que uma vez entrou em confronto com Jinwoo, não tinha sido errado afinal. A memória dos olhos penetrantes de Jinwoo no aeroporto ressurge. Matsumoto já havia encontrado inúmeros caçadores antes, mas a presença de Sun Jinwoo estava em outro nível, intocável, incomparável. Ele se lembra de sua reunião na chegada de Jinwoo ao Japão. Naquela época, Matsumoto explicou a situação terrível. Os gigantes estavam avançando em direção a Osaka e ele pediu que Jinwoo defendesse a cidade. Matsumoto tinha acreditado que não importa quão forte Jinwoo era, um homem sozinho não poderia derrotar todos os gigantes no Japão. Enquanto Jinwoo manteve a linha, Matsumoto planejava negociar reforços internacionais, mas a resposta de Jinwoo o surpreendeu. Em vez de concordar com o plano defensivo, Jinwoo corajosamente declarou que iria caçar cada gigante por si mesmo. A narração retorna ao presente, onde Jinwoo está diante de seus novos soldados sombra. Ele considera dar-lhes nomes, mas em vez disso decide manter as coisas simples, numerando-os 1 a 5. Assim como ele termina, Beru materializa-se diante dele, relatando que outro inimigo foi eliminado. Jinwoo nomeia calmamente este novo soldado número 6. Voltando para Jino, ele diz a seu companheiro leal para descansar por enquanto. Internamente, Jinwoo reflete que, enquanto as coisas estão progredindo sem problemas, este é apenas o começo. Em todo o Japão, seu exército sombra espalha como fogo. Os soldados são imparáveis, rasgando gigante após gigante. Sua capacidade regenerativa permite que eles se levantem novamente, mesmo depois de serem derrotados, tornando-os uma força imortal de destruição. No entanto, o rescaldo da quebra da masmorra S-Ranked criou ainda mais problemas. Estes menores abriram em todo o país, liberando hordas de monstros menores. Como resultado, a Associação Japonesa luta para equilibrar os esforços simultâneos de evacuação e operações de supressão, mal mantendo o caos sob controle. 7 dias depois, Sun Jinwoo e o Jino ainda estavam vasculhando a cidade arruinada, procurando por sobreviventes restantes e exterminando os últimos remanescentes dos gigantes. Eventualmente, sua busca os trouxe para o líder maciço dos gigantes, estacionados diretamente diante do portão S-Ranked, levando a devastação em torno deles. Jino suspirou em consternação. Para ele, parecia que tudo tinha sido completamente arruinado. Naquele momento, uma voz familiar gritou. Foi o Shin Wankawa, o intérprete japonês que uma vez viajou para a Coreia ao lado de Goto Ryuji. Jinwoo imediatamente perguntou a ela sobre o paradeiro dos outros caçadores. Wankawa explicou que ela era a única que restava em Tóquio. O resto tinha morrido ou se espalhado no caos. Ela acrescentou que os gigantes se espalharam por todo o país, mas graças a Jinwoo, a maioria já havia sido aniquilada. Agora os poucos que estavam sendo caçados, para baixo por outros caçadores despertados em soldados de sombra de Jinwoo. Ouvindo isso, Jinwoo concluiu que apenas um permaneceu, o colossal gigante guarda de pé diante do portão. Enquanto ele examinava a cidade arruinada, um pensamento assombroso entrou em sua mente. A destruição antes dele lembrou. Ele do Castelo Demônio. Poderia aquela terra infindável ter sido um modelo? O arquiteto de sistemas projetou o castelo demoníaco como um reflexo desse possível futuro, mas o arquiteto já estava morto e Jinwoo não tinha recebido uma única mensagem ou visão desde então. Talvez. E realmente tinha sido o verdadeiro corpo do arquiteto.
Independentemente disso, Jinwoo resolveu não permitir que esse futuro acontecesse. Essa foi a razão pela qual ele havia treinado, a razão por que ele se esforçou para exercer poder que ninguém mais poderia igualar. Com determinação renovada, ele se voltou para Ankawa e disseram que estavam prontos para se mover. Ankawa hesitou, dizendo-lhe que os outros caçadores ainda não tinham chegado, mas Jinwoo assegurou-lhe calmamente que eles tinham. Enquanto isso, Kino resmungou em frustração, reclamando sobre o quão cansativo e irritante esta provação foi. Minoru rapidamente lembrou-lhe que eles deveriam pelo menos ser gratos por ainda estarem vivos. Ankawa, no entanto, não conseguiu conter sua frustração. Ela desabafou que Jinwoo e seu exército sombra estavam avançando por conta própria, dominando gigantes que os caçadores japoneses nem sequer se atreveram a abordar. Para ela, parecia que eles estavam aqui apenas para limpar restos, uma realização irritante. Enquanto ela expressava seus pensamentos, as sombras começaram a ondular pelo campo de batalha. O exército de Jinwoo começou a retornar a ele, o ar crescendo pesado com sua presença. Então, Peru emergiu da massa escura, ajoelhando-se diante de seu mestre. Jinwoo perguntou se a tarefa estava completa. Quando Beru confirmou, Jinwoo elogiou seus soldados por seus esforços. Ele então ordenou Jinwoo para escoltar Ankawa para a segurança. Uma vez que eles partiram, Jinwoo voltou para o campo de batalha, esticando. Fora de sua mão, ele começou a realizar extração de sombras sobre os inúmeros cadáveres de gigantes caídos. Um após o outro, sombras imponentes se levantaram, formando cópias monstruosas dos gigantes. Com seu exército inchando em força e números, Jinwoo deu um comando final. Todos os soldados eram para carregar diretamente no gigante enorme guarda de pé antes do portão S-Rank. O exército fugiu para a vida, avançando em uníssono, enquanto Jinwoo optou por ficar para trás e observar a luta se desdobrar. O gigante, sentindo a onda de sombras se aproximando, preparou-se. Uma explosão repentina desencadeou uma onda de mana devastadora. O ataque atravessou o exército das sombras com facilidade, espalhando-os pelas dezenas. Observando de longe, Jinwoo ficou atordoado. O gigante havia matado uma centena de seus soldados com um único balanço. Ele não podia negar o poder mágico esmagador que irradiava. A aura opressiva era tão intensa que mesmo ele sentiu um desejo primordial de fugir. Mas Jinwoo sabia que havia apenas duas maneiras de escapar de tal pressão sufocante. Ou fugir e esquecê-lo, ou destruir completamente a fonte. Apesar de ser muito menor em número, o gigante se recusou a vacilar. As sombras foram incapazes de fechar a distância, e mesmo quando lançaram ataques baseados em mana, a criatura permaneceu ilesa. Em um ponto, casualmente pegou uma bola de fogo em sua mão nua antes de rasgar mais dos gigantes convocados de Jinwoo. Quando as sombras do tipo inseto invadiram seus pés, o gigante simplesmente esmagou sob os pés sem esforço. Peru, enfurecido pela visão, deu um passo à frente, preparado para saltar para a batalha. Mas Jinwoo levantou uma mão e o parou. Ainda não era a hora. Por enquanto, ele teve que continuar pressionando para frente até descobrir a fraqueza da criatura. Suas reservas de mana ainda eram abundantes, permitindo-lhe regenerar continuamente seus soldados caídos. No entanto, mesmo com ataques implacáveis, o corpo do gigante não mostrou nenhum dano visível. Foi então que Jinwoo percebeu a verdade. A imensa mana do gigante estava agindo como armadura, envolvendo seu corpo e protegendo de todos os golpes físicos. Mas ele também se lembrou de algo. Mais cedo, a criatura tinha vacilado e instintivamente bloqueado quando uma bola de fogo quase atingiu seu rosto. Essa pequena reação deu-lhe a pista que ele precisava. Sem hesitação, Jinwoo convocou Kaizel juntamente com seus generais sombra mais fortes, Beru e Igris. Beru imediatamente saltou para frente, suas asas embaçadas com velocidade incrível enquanto apontava diretamente para o olho do gigante. Mas a criatura se moveu no último momento, esquivando-se por pouco do ataque letal. Enquanto isso, Igris, montado em Kaizel, desce de cima e desencadeia a magia relâmpago. Um feixe poderoso dispara em direção ao rosto do gigante, mas a criatura torce no último momento, evitando por pouco o ataque. Do chão, Jinwoo observa a troca e rapidamente deduz a verdade. O ponto fraco do gigante está em seu rosto. Sua mana está concentrada em proteger sua parte inferior do corpo, deixando sua cabeça vulnerável. A criatura retalia com um golpe esmagador que deixa Kaizel fora de controle, forçando o Wyvern a sair da luta. Assim como o gigante começa a pressionar sua vantagem, de repente percebe que Igris carrega a cabeça em direção ao rosto. O gigante instintivamente levanta a mão, bloqueando o ataque de Igris. Mas essa breve distração é tudo o que Jinwoo precisa. Em um flash, ele fecha a distância e ataca, lançando um golpe devastador que rasga a carne do gigante. A criatura soltou um grito estrondoso de dor. Antes que ele possa se recuperar, Bru mergulha com ferocidade implacável, mantendo a atenção do gigante presa nele.
Isso dá a Jino a abertura perfeita para preparar seu próximo movimento. Invocando cada adaga em seu arsenal, Jino canaliza sua força através da autoridade do governante. As lâminas flutuam em torno dele, em seguida, avançar em uníssono, chovendo no rosto do gigante com precisão metal. De longe, Jino e Ankal assistiram à batalha em silêncio atordoado. Ankal a muda em descrença, percebendo que isso não se assemelha mais a uma luta entre caçadores e monstros. Em vez disso, parece um confronto entre os próprios monstros. De volta à briga, Jino canaliza seu poder em uma barra violenta, rasgando diretamente através de um dos olhos do gigante. A criatura grita em agonia, segurando seu rosto. Naquele momento, Jino sinaliza para Bru. Sem hesitação, o monarca insectoide se lança para frente, deslizando para o crânio da criatura através da cavidade ocular escancarada. Como Bru rasga-lo para além de dentro, Jinwan continua seu ataque do lado de fora, desencadeando golpe após golpe. O gigante convulsiona, sangue vomitando de sua boca com seu corpo vacila. Com um estremecimento final, ele colapsa no chão, sua forma maciça sacudindo o campo de batalha. Então a notificação do sistema familiar aparece diante dos olhos de Jino. Você derrotou o inimigo. De pé diante do corpo sem vida, ele ponderou o significado da mensagem, mas algo parecia estranho. Jino correu cheio de emoção, elogiando a força de Jino e parabenizando-o por derrubar o gigante. No entanto, os instintos afiados de Jino disseram-lhe que algo estava errado. Se isso realmente tivesse sido o chefe do Dungeon, deveria ter havido uma mensagem do sistema declarando que o Dungeons foi limpo. Seus olhos se estreitaram. O ataque não acabou. Olhando mais de perto para o corpo do gigante, ele percebeu outra coisa. Não havia fumaça negra surgindo dele. Sem essa fumaça, ele não conseguia extrair sua sombra. Uma sensação arrepiante correu através dele, e ele rapidamente sinalizou Jino para dar um passo para trás. Naquele momento, o cadáver se mexeu. Da boca do gigante Bru surgiu sua enorme forma irradiando ameaça. Jino estudou a situação com cuidado. Mesmo na morte, o corpo do gigante tinha uma imensa presença mágica que ainda rivalizava com a de Bru. Antes que ele pudesse morar nele, o portão em si começou a brilhar com luz ofuscante. Jino reconheceu instantaneamente o perigo. Foi uma violenta onda de poder mágico, uma tempestade forte o suficiente para rasgar a carne. Ele se virou imediatamente para verificar Jino. Para seu alívio, Ygritte já havia se movido, em pé como um escudo na frente de Jino, protegendo da tempestade. Então algo estranho chamou o olho de Jino. O portão não estava apenas liberando magia, estava absorvendo o poder restante do gigante. Ele tocou seu rosto e notou um corte fino em sua bochecha. Apenas a partir da pressão mágica da tempestade, sua pele tinha sido cortada aberta. Isso era diferente de tudo que ele já tinha experimentado. Ele disse Jino para ficar para trás. Sem hesitação, ele pisou em direção ao portão, preparando-se para entrar e descobrir a verdade. Com um salto, Jino cruzou o limiar e encontrou-se em um corredor maciço, construído em uma escala adequada para gigantes. Como ele andou mais fundo, Beru apareceu ao seu lado, observando que ele podia ouvir algo nas proximidades. Jino concordou. Não era um som comum. Foi uma risada sinistra. Uma voz, em seguida, ecoou por toda a câmara, zombando dos governantes e declarando diversão em suas lutas. No centro da câmara, Jino viu um gigante enorme, ligado firmemente em cadeias. A criatura levantou a cabeça, sua voz desesperada, pedindo para ser libertado. Alegou saber os verdadeiros planos do governante e implorou para entregar esse conhecimento para os outros monarcas. Mas então seu olhar afiou. Realização amanheceu, e é dito que Jino não era a pessoa que esperava. Jino perguntou se os governantes eram responsáveis por prendê-lo. O gigante da cadeia confirmou que eles eram, explicando que ele estava sendo usado como uma ferramenta, um trampolim para os governantes para preparar o campo de batalha para uma guerra inevitável. Jino estudou cuidadosamente. Ele tinha falado com bestas mágicas inteligentes antes, mas nenhum tinha sido capaz de explicar suas verdadeiras origens. Talvez este pudesse. Ele perguntou ao monarca em Kadeoki. Ele sabia sobre os governantes. O gigante respondeu que eles eram os antigos inimigos dos monarcas. A mente de Jino correu. Se os governantes eram inimigos dos reis, então, por extensão, eles também eram seus inimigos. Ele pressionou ainda mais, perguntando se as correntes que o ligavam eram prova de, sendo um monarca. O gigante assentiu e revelou sua verdadeira identidade. O monarca do início, rei dos gigantes. Ele advertiu Jino que ambos os governantes e monarcas o buscavam. Com sua força atual, Jino ainda não estava pronto para ficar contra ambos os lados. Para sobreviver, ele precisaria de aliados, influência. Jino exigiu prova de suas palavras. O monarca, em seguida, começou a cantar em uma língua antiga.
Uma notificação do sistema apareceu antes de Jin-woo. O rei do início ativou a habilidade Juramento de Verdade. Aceitando o pacto, Jin-woo sentiu o peso do contrato. Ele nem o monarca poderia falar mentiras até que o juramento foi anulado. Mais uma vez, Li Ji pediu liberdade, prometendo ajuda contra os inimigos de Jin-woo. Jin-woo tentou responder com falsa certeza, mas se viu incapaz. O juramento amarrou suas palavras. Li Ji explicou que este era o poder de o contrato de ligação à verdade. Jin-woo não podia mentir agora. Curioso, Jin-woo perguntou por que Li Ji poderia falar com tanta clareza, ao contrário dos outros monstros dos portões. E já percebeu que Jin-woo estava se referindo às criaturas do caos, os animais sem mente que despejavam das masmorras. Ele explicou que aqueles eram prisioneiros dos governantes, trancados por tanto tempo que suas mentes haviam se deteriorado, deixando-os nada além de bestas. Ele, no entanto, era diferente. Ele era um rei. Ele manteve sua sanidade, suportando incontáveis anos acorrentados, esperando esse exato momento de libertação. Jin-woo então perguntou se os soldados da Asa de Prata também faziam parte das forças dos governantes. Li Ji confirmou, acrescentando que os governantes já estavam se preparando para uma guerra contra os monarcas. Jin-woo questionou por que eles enviaram ondas intermináveis de monstros para o mundo da humanidade. Li Ji revelou a verdade. Seu propósito não era destruir, mas para preparar. Ao injetar poder mágico na Terra, pouco a pouco, eles estavam transformando em um campo de batalha capaz de resistir ao choque entre governantes e monarcas. Pedras e cristais mágicos, o que a humanidade pensava ser bênçãos, eram de fato parte deste grande projeto. O sangue e as mortes de caçadores e civis foram o combustível que transformou o planeta. Jin-woo finalmente entendeu. O mundo estava sendo preparado para a guerra. Quando Jin-woo perguntou o que a guerra Li Ji significava, a resposta do monarca era simples: a revanche entre governantes e monarcas. E a Terra iria tornar-se a linha de frente desse conflito muito mais cedo do que Jin-woo esperava. O gigante, em seguida, advertiu que o próprio Jin-woo era um alvo. O poder que ele exercia não era verdadeiramente seu. Ao herdá-lo, ele havia se marcado como um inimigo para ambos os lados. No entanto, Li Ji jurou que ele ficaria ao lado de Jin-woo nas batalhas por vir. Jin-woo, no entanto, permaneceu desconfiado. Se Li Ji realmente quisesse ajudar, não seria mais fácil se juntar a ele como um soldado da sombra? Naquele momento, o monarca congelou. Atrás de Jin-woo, ele viu algo, uma figura escondida na escuridão, a verdadeira presença da sombra. Monarca. Ele diz Jin-woo que os governantes e monarcas estão ligados a formas espirituais. Quando eles morrem, eles não podem se tornar sombras. Li Ji, em seguida, pergunta: foi o suficiente para convencê-lo a me ajudar? Jin-woo desenha sua arma, aproximando-se lentamente. Ele entende a situação, mas algo parece estranho. Sentidos, ele está faltando um detalhe crucial. Como ele começa a libertar Li Ji, Jin-woo pergunta: você disse que vai ficar ao meu lado, certo? Li Ji responde: é claro. Se você me ajudar, eu vou ajudá-lo. Este é um acordo justo e absoluto entre os monarcas. Mas Jin-woo, ainda cauteloso, pergunta: está do lado humano? Li Ji permanece em silêncio. Jin-woo repete a pergunta: por que você não está respondendo? É por causa do juramento da verdade? Então Jin-woo percebe alguma coisa. Há um cristal mágico embutido na parte de trás do pescoço de Li Ji. Ele percebe, enquanto essa pedra existe, você deve estar ouvindo os comandos do governante, assim como qualquer outro monstro, dizendo-lhe para matar seres humanos. Li Ji lunge, mas Jin-woo se esquiva, dizendo: o negócio está fora. Ele saqueia Li Ji através do peito. Você é muito perigoso para deixar viver. Você pode se tornar uma calamidade. Li Ji, ferido, olha para Jin-woo e diz: você está errado. A verdadeira calamidade é você. Ele tenta atacar novamente, mas Jin-woo é mais rápido. Ele revida, embora mesmo isso não seja suficiente para matar o monarca do início. Usando seu último pedaço de força, Li Ji adverte Jin-woo: como as batalhas entre as pessoas da Terra e os moradores do caos crescer mais frequente, o mundo vai se tornar uma zona de guerra mais intensa. Eu rezo para que tudo que você tem querido se transforme em cinzas, queimado pelo karma da guerra. Jin-woo termina com o golpe final. Não vai sair como você espera. Uma notificação do sistema aparece. Você derrotou Li Ji, um dos 9 monarcas originais. Acrescenta que uma grande quantidade de experiência foi conquistada e pode levar tempo para processar. Jin-woo pega um pedaço de metal do chão e muda. Pena que eu não consegui um soldado sombra, mas eu vou tomar isso como uma lembrança. Quando ele saiu da masmorra, outra mensagem apareceu diante dele. Você atingiu o nível 122. A cena muda para a América, onde um helicóptero desce para uma propriedade privada. O diretor David Brennan do Boreal sai, acompanhado pelas PA.
Selmer, a mulher misteriosa dotada de visão. Eles são recebidos por Christopher Reed, um dos caçadores de nível nacional do mundo. Surpreso com a visita não anunciada, Christopher observa que ele não esperava nenhum visitante hoje. O diretor Brennan explica que eles têm um assunto urgente para discutir e solicita total privacidade. Com um aceno de cabeça, Christopher instrui seu secretário a garantir que ninguém se aproxime de seu escritório até que a reunião termine. Uma vez dentro, os três tomam seus assentos. Christopher, ainda curioso, pergunta por que eles vieram. Ele deixa claro que ele não tem intenção de se juntar ao Raid S-Hunt portão que apareceu recentemente no Oriente. Mas Selner calmamente garante que a visita deles não é sobre o portão. Sua expressão torna-se grave como ela entrega um aviso arrepiante. A vida de Christopher pode em breve estar em perigo. O caçador congela em descrença. A raiva rapidamente pisca em seu rosto. Embora ele respeite Selner pelo que ela fez por ele, ele insiste que eles não estão perto o suficiente para uma piada tão cruel. Ele exige saber quem ousaria atacar um homem como ele. Selner não hesita. Ela diz a ele que ela teve um sonho, uma visão onde ele estava cercado por homens, sua vida em risco. Mas Christopher, ficando impaciente, a corta. Ele chama isso de bobagem, incapaz de acreditar que ela viajou todo esse caminho para avisá-lo sobre um sonho. Tensão preenche o quarto como Christopher lembra-lhe dos rumores sobre seu passado. Antes de despertar seu presente atual, ela já havia sido psíquica. Alguns acreditavam que seus estranhos poderes vinham desse fundo, mas nada disso importava para ele. Com uma expressão endurecida, ele declara que, como um caçador de nível nacional, ninguém na Terra pode matá-lo. Ainda assim, depois de uma pausa, seu tom muda ligeiramente. Mais calmo agora, ele coloca uma questão hipotética. Se ele fosse acreditar em sua visão, quem exatamente ele deveria pedir ajuda? A resposta de Selner é clara. Pode haver alguém capaz de ficar contra até mesmo a maior das ameaças, Sung Jin-woo. Ela insiste que ele pode ser a única pessoa que pode proteger Christopher. A cena muda para o Japão. Emergindo da masmorra S-Anked, Jin-woo reflete sobre a batalha que ele tinha acabado de suportar. Ele reconhece a si mesmo que matar o monarca tinha sido a decisão certa. Mesmo amarrado em cadeias, o inimigo tinha irradiado níveis sufocantes de mana o suficiente para esmagar aqueles ao seu redor. Jin-woo sabia que descobrir as verdadeiras intenções do rei gigante antes que ele pudesse agir havia poupado o mundo do desastre. Avanço rápido, e as notícias se espalham rapidamente por todo o mundo. Os gigantes no Japão foram todos eliminados. As mídias sociais irrompem com especulações sobre a identidade de um possível novo caçador de nível nacional. Ao contrário do ataque à ilha de Jeju, que foi visto principalmente como um triunfo coreano. Desta vez o mundo inteiro está prestando atenção. Enquanto isso, na China, o último gigante sobrevivente que atravessou o mar é derrubado por Liu Jiagan, o caçador nacional do país. De volta ao Japão, o escândalo segue o triunfo. Matsumoto Shigeo, chefe da Associação de Caçadores do Japão, se entrega às autoridades. Sua confissão repentina atordoou o público. Este é o fim deste vídeo. As verdadeiras motivações permanecem incertas. Muitos acreditam que ele procurou assumir a responsabilidade por sua traição durante a invasão da ilha Jeju, quando ele colocou em perigo os caçadores coreanos para o ganho do Japão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os caçadores que tinham acabado de limpar um portão S-Ankei se reúnem para uma celebração pródiga patrocinada pelo governo. Os membros da guilda Scavenger falam entre si, impressionado com a escala do evento e como o governo não poupou despesas. É então que o caçador mais forte da América chega. Thomas Andrei, um dos 5 caçadores de nível nacional. Elevado e cheio de confiança, ele cumprimenta sua guilda com um sorriso. Em um humor brincalhão, ele provoca-los sobre uma aposta que tinham feito, colocando um membro no local. O caçador nervosamente insiste que ele não tinha apostado nada em tudo, o que só diverte Thomas ainda mais. Ele brinca sobre tomar o empate do homem como um prêmio, inclinando-se com seriedade simulado. Sua assistente, Laura, Thomas pergunta como ele parece. Com sua franqueza habitual, ela observa que, embora a gravata seja cara, ela se choca terrivelmente com sua camisa havaiana. Indo de sua honestidade, Thomas remove a gravata, concordando com ela. Uma vez que o humor desaparece, Laura fornece um importante: atualização. Ela relata a lista de guildas definidas para participar da próxima Conferência Internacional da Guilda. Entre eles, um nome chama a atenção de Thomas, a Guilda Jin, recém-criada na Coreia. Laura confirma que a guilda pertence a ninguém menos que Sung Jin-woo. Ao mesmo tempo, brincalhão de Thomas. Mudanças de comportamento. Seu interesse aguça quando ele percebe o que isso significa. Em breve, Sung Jin-woo estará vindo para os Estados Unidos. De volta à Coreia, Sung Jin-woo limpou as quebras de masmorra restantes em toda a cidade. Com a crise finalmente sob controle, ele ficou diante de uma fileira de gigantes.
Ele havia se transformado em soldado sombra. Ele observou suas novas forças, observando que era lamentável ter conseguido escapar através do oceano. Ainda assim, os ganhos superaram em muita perda. Seu exército havia se tornado mais forte e os espectadores atrás dele não conseguiam esconder seu espanto. Reação: Gino sorriu, pensando que não era surpresa, eles ficaram chocados testemunhando suas habilidades pela primeira vez. Ele então notou um Terushino se aproximando, dizendo-lhe que alguém estava no telefone pedindo por ele. Depois de responder, Gino ficou surpreso ao ouvir o que o chamador disse. Foi eu, Gino, dizendo-lhe que ele tinha que voltar para a Coreia. Gino perguntou se algo tinha acontecido. Gino admitiu que não estava totalmente certo, mas disse que sua mãe havia ligado e parecia abalada. Algo tinha surgido em relação a questões familiares, e ele não podia ignorá-lo. Embora preocupado, Gino concordou e permitiu que ele saísse. Como Gino partiu, ele pensou de volta para a voz trêmula de sua mãe. Ele nunca tinha ouvido seu som dessa maneira antes, e desconforto resolvido em seu peito. Ao desembarcar na Coreia, Gino foi recebido pelo assistente de seu pai. O homem informou-lhe que um carro estava preparado para levá-lo diretamente ao hospital. Seu tom era grave, pois ele aconselhou Gino a se preparar para o que ele estava prestes a ver. Durante a unidade, o assistente explicou a situação. Quando eles chegaram, o pai de Gino estava mentindo. Inconsciente em uma cama de hospital, pego no que os médicos chamavam de sono eterno. Agitado, Gino tentou correr para dentro, mas o assistente o parou. Ele alertou que um caçador, incapaz de controlar totalmente sua mana, poderia piorar a condição de seu pai simplesmente por estar perto. Em vez disso, o assistente entregou-lhe um caderno. Ele explicou que isso era algo que o presidente estava trabalhando antes de entrar em colapso. No início, ele tinha mantido de lado na esperança de que o Sherman acordasse para pedir, mas agora parecia mais adequado para Gino tê-lo. Abrindo o caderno, os olhos de Gino borrados de lágrimas. As páginas estavam cheias de recortes de artigos de jornal, cada um sobre ele e um de Gino. Gino conseguiu um sorriso fraco através de suas lágrimas. Ele percebeu que seu pai ainda tinha o mesmo velho hábito de coletar recortes de tudo o que importava para ele. O assistente acrescentou gentilmente que o livro não continha apenas artigos sobre Gino. Dentro estavam características de jornal das próprias realizações de Gino, bem como suas competições, exposições e até mesmo seus empreendimentos recentes. Seu pai tinha mantido todos eles. O ajudante explicou suavemente que não era uma falta de amor. As expectativas do presidente eram tão imensas quanto o amor que sentia pelo filho. Limpando os olhos, Gino ouviu silenciosamente como o assistente sugeriu voltar para a residência. Como eles começaram a sair, Gino parou. Ele de repente sentiu como se alguém estivesse por perto, observando-o. Virando-se, ele não viu nada. O assistente perguntou se algo estava errado. Gino balançou a cabeça e respondeu que não era nada antes de continuar. Sem que ele soubesse, Gino estava lá o tempo todo, escondido sob o manto da discrição. De pé silenciosamente no quarto do hospital, ele olhou para o pai inconsciente de Gino. Suavemente, ele sussurrou que a cena estava deixando-o emotivo. Então ele produziu uma garrafa de poção de cura e cuidadosamente abriu. Fora do hospital, Eugenie, irmã de Gino, tinha acabado de chegar. Quando ela entrou no prédio, ela cruzou brevemente caminhos com Gino, que escorregou por ela silenciosamente. Não reconhecê-lo, ela ignorou e continuou em seu caminho para ver seu pai. Quando ela entrou no quarto do hospital, ela congelou. Para seu choque, seu pai estava sentado na cama, acordado e olhando para ela. Supere com emoção. Lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ela corria para o lado dele. Em pouco tempo, os médicos chegaram completamente atordoados. Eles explicaram que o homem havia despertado, do que tinha sido classificado como um sono eterno, algo que nunca tinha sido registrado na história médica. Um médico murmurou em descrença, incapaz de imaginar como a mídia reagiria uma vez que a notícia fosse divulgada. Lá fora, Gino andou calmamente pela rua. Ele murmurou para si mesmo que era um pouco cedo, mas desejou Gino um feliz aniversário no entanto. Depois de algum tempo, ele verificou sua capacidade de troca de sombra com a intenção de retornar ao Japão. O Kodo mostrou 1h54 restantes. Com tempo de sobra, ele se perguntou como passar os próximos 2 horas. Por um breve momento, o pensamento de Shai cruzou sua mente, mas ele rapidamente deixou de lado e decidiu procurar uma masmorra para invadir enquanto esperava. Enquanto isso, do outro lado do oceano nos Estados Unidos, Christopher Reed, um dos caçadores de nível nacional do mundo, estava dormindo. De repente, ele acordou, seus instintos avisando que algo estava errado.
Levantando-se, ele se moveu através dos salões silenciosos de sua residência. A quietude era inquietante. Ele pegou um copo de vinho e jogou-o no chão. O copo quebrado, mas não um som seguido. Sua expressão endureceu. Algo não natural estava em jogo. Ele murmurou para si mesmo que o vidro tinha quebrado sem som. Alguém estava interferindo. Christopher lembrou o aviso de Lady Selner e pensou de volta para o cartão de visita a Michael Connor tinha uma vez e deu, contendo informações de contato do presidente Guganei. Michael tinha dito a ele para chegar para fora se ele já sentiu algo estranho. Agora Christopher começou a se perguntar se Michael já tinha previsto este exato momento. Seus pensamentos foram interrompidos como uma figura apareceu diante dele, um homem misterioso flanqueado por vários outros à espreita nas sombras. Christopher exigiu saber quem. Eles estavam. O homem respondeu enigmático, dizendo que Christopher nunca seria capaz de proteger qualquer coisa enquanto ele continuasse do lado da humanidade. Ele se referiu a Christopher como um fragmento de luz brilhante. Ouvindo-os falar na linguagem dos monstros, a fúria de Christopher cresceu. Ele exigiu respostas, mas o homem apenas apontou para cima, declarando que ele não estava falando com Christopher em tudo. Ele estava falando ao ser conectado a ele, o acima. Indignado, Christopher rosnou, perguntando se eles achavam que isso era uma piada. Ele ativou seus poderes, seu corpo, brilhando como ele entrou em um estado de espiritualização. Os intrusos ficaram surpresos, espantados que um humano pudesse usar tal habilidade. Mas Christopher estava além da paciência. Totalmente transformado, ele pulou para frente. Pelo menos um deles, ele prometeu, morreria por suas mãos esta noite. E com isso, o feroz. A batalha começou. No Japão, Jinwoo estava sentado em um carro em direção ao aeroporto. Lá fora, multidões enormes se reuniram, aplaudindo e expressando sua gratidão. Eles vieram honrar o homem que salvou seu país da aniquilação completa nas mãos dos gigantes. Jinwoo notou como inúmeras pessoas tinham chegado apenas para pegar um vislumbre dele. Enquanto o número exato não era certo, estimava-se que mais de 100.000 pessoas tinham se reunido. Mais tarde, uma vez que o avião decolou, o foco mudou dentro da cabine. Jinwoo sentou-se silenciosamente, refletindo sobre as estranhas chances de coincidência. Ele se perguntou sobre as chances de um rosto familiar acabar ao lado dele em um voo, puramente por acaso. Para sua surpresa, o assento ao seu lado foi ocupado por ninguém menos que o agente Adam Witch. Jinwoo perguntou se essa reunião era realmente apenas coincidência. Adam admitiu que seria bom sigilo. O agente lembrou que só se tinham encontrado uma vez antes, mas o Jinwoo ainda se lembrava dele. A voz de Beru ecoou das sombras, lembrando Jinwoo para não esquecer o nome do homem desta vez. Jinwoo então questionou por que Adam estava aqui quando as negociações já haviam sido interrompidas. Adam admitiu que era impróprio ignorar os canais oficiais, mas explicou que ele tinha algo importante para compartilhar. Jinwoo perguntou se os Estados Unidos não tinham conseguido parar o portão S. Rancade. Adam assegurou que a situação já havia sido resolvida. Para explicar mais, ele mostrou Jinwoo um vídeo de uma casa engolida em chamas enquanto os bombeiros tentaram desesperadamente para extingui-lo. Os bombeiros no vídeo explicou que não era fogo comum. Não importa quais os métodos que eles usaram, eles não poderiam suprimir. Jinwoo perguntou o que exatamente ele estava sendo mostrado. Adam pediu-lhe para continuar assistindo até o final. Foi então revelado que Christopher Reed, um dos caçadores de nível nacional americano, tinha causado o fogo. Um total de 800 bombeiros e 14 caçadores de elite foram mobilizados para extinguir as chamas. Jinwoo rapidamente percebeu que, se tal incêndio existisse, então uma batalha deve ter ocorrido. Ele perguntou se Christopher havia sido derrotado. Adam confirmou a verdade chocante. Christopher Reed tinha sido morto. O agente então produziu uma fotografia dizendo que essa era a pessoa que o Hunter Burial acreditava ser o suspeito mais provável. De repente, Adam foi levantado para o ar por uma força invisível enquanto a fúria de Jinwoo surgia. O caçador exigiu saber se isso era algum tipo de piada, alertando que Adam não estaria saindo do avião vivo se fosse. Os outros agentes a bordo se prepararam para intervir, mas Adam rapidamente os parou. Pedindo para respirar, ele esclareceu que a pessoa na fotografia tinha saído de uma masmorra. Ele pode não ser quem eles pensavam que ele era. Jinwoo ordenou que ele explicasse mais. Adam disse que o poder mágico do homem era idêntico ao dos monstros. Durante um interrogatório, ele havia atacado um caçador S-Rank. Adam lembrou Jinwoo da explosão na sede do Hunter Burial vários meses antes, o que chocou o mundo. Jinwoo perguntou se eles achavam que isso tinha algo a ver com seu pai e deixou Adam ir. Castando por ar, Adam continuou.
Ele explicou que este suspeito tinha nocauteado os caçadores do Boreal durante esse incidente e depois desapareceu sem deixar vestígios. Apesar de todos os esforços, era como se o homem tivesse evaporado no ar. Ainda lutando para respirar, Aaron admitiu que entendeu o quão difícil isso era para Jin-Woo, mas insistiu que o suspeito correspondia a todos os requisitos para ser considerado responsável. Jin-Woo exigiu saber por que ele estava sendo mostrado esta imagem. Adam, em seguida, explicou sobre a próxima Conferência Internacional Guild em Newberry. Representantes de guildas de todo o mundo estariam presentes, e o Hunter Boreal planejava distribuir cartazes procurados deste homem. A investigação não permaneceria mais um segredo. Os Estados Unidos perderam um caçador de nível nacional e a associação pretendia usar todos os recursos para encontrar o culpado. Adão esclareceu que a razão pela qual ele veio pessoalmente foi para preservar boas relações com Jin-Woo. Ele queria avisá-lo antes que o anúncio se tornasse público. Caso contrário, Jin-Woo poderia ter ficado chocado ao ver de repente o rosto de seu pai exibido em uma tela no evento. Jin-Woo sentou-se em silêncio, abalado pela revelação. Seu pai, Sung Yu-won, desaparecido por 10 anos, havia de alguma forma retornado, mas o Boreal agora o considerava um monstro. O pensamento perturbou Jin-Woo profundamente. Um dos caçadores que acompanhavam Adam deu um passo à frente, perguntando sobre sua condição depois de ser levantado pelo poder de Jin-Woo. Adam, ainda abalado, mas se estabilizando, assegurou-lhes que ele estava bem. No entanto, naquele momento, ele não podia deixar de ficar surpreso. Telecinese era uma habilidade possuída por certos usuários de magia de alto nível, mas geralmente se limitava a mover objetos. O que Jin-Woo havia demonstrado estava em um nível totalmente diferente. Era o tipo de habilidade que apenas caçadores de nível nacional eram conhecidos por possuir. Para Adam Witch, a verdade era inegável. Sung Jin-Woo era de fato o sexto caçador de nível nacional, e isso era um fato que ele sabia que tinha que se reportar ao vice-diretor imediatamente. Alguns dias depois, a lista oficial de guildas convidadas para a Conferência Internacional de Caçadores foi lançada. Entre eles estava a recém-formada Jin Guild, surpreendendo muitos em toda a Coreia. Pouco tempo depois, um evento de imprensa foi realizado para abordar a notícia. Repórteres se voltaram para Choi Jong-in, mestre da Hunters Guild, por seus pensamentos. Choi explicou que o americano Hunter Boreal tinha feito a escolha óbvia. Tendo lutado ao lado de Jin-Woo durante vários incidentes com risco de vida, incluindo a invasão da ilha Jeju, ele tinha visto as habilidades dos caçadores em primeira mão. Na sua opinião, a força da guilda Jin poderia rivalizar com qualquer guilda no mundo, e ninguém iria superá-la. Quando questionado sobre sua